Corinthians, mais perto de um patrocínio master. Cerca de 2 semanas depois de perder a Vai de Bet, o Timão tem conversas avançadas com a Parimat, que é a patrocinadora master do Botafogo. De acordo com o Samir Carvalho, a operação pode ser finalizada com os seguintes valores: 85 milhões de reais para o primeiro ano de contrato, 105 milhões de reais para o segundo ano e 120 milhões de reais para o terceiro. Um contrato inferior àquele da Vai de Bet, mas ainda assim bastante interessante, levando em consideração todo o caos político, financeiro e também esportivo do Corinthians. Timão na zona do rebaixamento, presidente Augusto Melo correndo o risco de impeachment, além do racha total e dos salários atrasados. A tendência é que esse contrato seja anunciado nos próximos dias, o que falta para que esse acordo seja sacramentado, que a Parimat aceite uma garantia de pelo menos 12 meses de contrato. O Timão está muito preocupado em ser utilizado por mais uma casa de apostas. Dentro do Corinthians existe a impressão de que a Vai de Bet se utilizou de toda a exposição do Corinthians para ganhar notoriedade, para se tornar conhecida e 5 meses depois do acordo para deixar o clube. Diante disso, o Corinthians estabeleceu como parâmetro para tratar com a Parimat um contrato mínimo de 1 ano. Antes de 1 ano, não há nenhuma possibilidade de rescisão do vínculo. Mais informações sobre o Timão. Nessa sexta-feira, por unanimidade, o CORE, Conselho de Orientação do Corinthians, aprovou o contrato com a LFO, a Liga Forte União, em relação aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029. O Corinthians vai embolsar 1 bilhão e 100 milhões de reais, que equivalem a 220 milhões de reais por ano. Não é o contrato dos sonhos, não chegou aos 300 milhões de reais que o Augusto queria, mas certamente é uma grana que ajuda bastante, especialmente porque a LFU já topou antecipar 150 milhões de reais que cairão como uma luva diante das dificuldades financeiras do clube. Só para completar, o Conselho Deliberativo já tem data para uma reunião extraordinária que vai debater especificamente sobre a saída da Vai de Bet do Timão. Era um pedido de vários conselheiros da oposição. O Augusto Melo vinha tentando relutar para que essa reunião não acontecesse. Ela está marcada para o dia 12 de agosto. Até lá, há a expectativa de que uma comissão interna montada para averiguar os casos, inclusive com conversas e investigações e entrevistas com participes, com pessoas que estiveram envolvidas no contrato da Vai de Bet, tudo isso vai ser apresentado nessa reunião que pode, inclusive, determinar o impeachment do presidente Augusto Melo. A saideira sobre o Corinthians, Luiz Ricardo Alves, que já foi conselheiro e era diretor adjunto do Augusto Melo, acaba de se tornar o novo gerente do departamento financeiro. Muitas mudanças no Timão, especialmente fora de campo. Fala, fiel, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês de forma exclusiva todas as atualizações do Corinthians. E vamos iniciar falando aí do mercadão da bola. Corinthians que tem interesse em vários jogadores, promessa aí do presidente Augusto Melo. E a partir do dia 10 de julho, a janela vai abrir e o Corinthians vai ao mercado porque tem carências em várias posições. E o primeiro nome que o Corinthians tem interesse é Juan, zagueiro que joga no Sassuolo da Itália, né? E foi revelado no Grêmio. Um bom zagueiro até, né? Um zagueiro com estatura boa, sabe sair jogando. Então, um bom zagueiro. E o Corinthians precisa, que a defesa do Corinthians ela é muito ruim, ela é muito carente. Tem vários jogadores lá que não poderia estar jogando com a camisa do Corinthians. Por exemplo, o Caetano. O Corinthians também está interessado no meio campista da Dinamarca aí, jogador da Dinamarca, joga no Midlinks, né, que é o Charles. Jogador também que tem uma teca bem apurada, que o Corinthians está tentando contratar para fortalecer mais a meiuca ali, mais o meio de campo do Corinthians. Outro jogador que o Corinthians está interessado é o Christian Borja, lateral esquerdo, que está no Braga de Portugal, né, é colombiano. E o Corinthians tem uma carência muito grande, tendo em vista que o Hugo está jogando como titular, né? Palácio chegou, machucou, praticamente não jogou com a camisa do Corinthians, e o Hugo não tem dado conta do recado. Então o presidente Augusto Melo está prometendo aí 4 a 5 jogadores para chegar e ser titular. Jogador de alto escalão aí, tecnicamente, jogador muito bem apurado. E aí o presidente tá prometendo jogador, mas na minha opinião o Corinthians não precisa apenas de 4 jogadores. O Corinthians precisa praticamente de todos os jogadores por posições. O Corinthians é um time muito limitado, um time tecnicamente fraco
e precisa se reforçar muito para a partir de julho aí fazer um melhor campeonato, né? E sair dessa parte incômoda da tabela do Brasileirão, que hoje aí tá no Z4. Corinthians tem apenas uma vitória no campeonato. É um dos piores times do campeonato. Só o Corinthians e o Fluminense que tem uma vitória cada. E o Corinthians, essa vitória que tem, não pode ser considerado parâmetro, porque foi contra o Fluminense, que é um time que está totalmente desorganizado. Inclusive o técnico Fernando Diniz acabou sendo demitido. Gente, vamos falar um pouquinho também de patrocínio, né? Tendo em vista que com todos esses escândalos que surgiram aí recentemente, né? Que foi pra mídia, a VaiDeBet acabou quebrando o contrato com o Corinthians. E aí o Timão ficou sem patrocínio. O Corinthians já é um clube muito endividado. Além disso, perdeu o maior patrocínio da América do Sul, que era a VaiDeBet. Então, cada dia que passa, o Corinthians vem trazendo coisas ruins, torcedor invadindo o CT, invadindo sede social do presidente. Eu nunca vi isso, lugar de torcedor na arquibancada. Parece que os torcedores querem tomar conta do clube, né? O presidente já está perdido e o torcedor fica pressionando, aí as coisas não andam mesmo, as coisas estão só caindo, e o Corinthians esse ano corre um sério risco de ser rebaixado. É muita informação ruim, é escândalo, é quebra de contrato com a VaiDeBet, é lavagem de dinheiro, é maus negócios que o Corinthians tem feito, é presidente aí se escondendo, infelizmente, presidente aí que dá declaração na mídia, o que fala em pé, sentado e não sustenta. Então o Corinthians está passando aí por um caos aí financeiro, né, técnico, está refletindo dentro de campo essa bagunça da administração. Mas o Timão está aí negociando aí de forma bem avançada o patrocínio Master, que vai substituir a VaiDeBet. É a mesma patrocinadora que trabalha lá no Botafogo do Rio de Janeiro. É a Parimat. Não sei se alguém já ouviu falar aí, então estou trazendo para vocês. É a Parimat, né, que também é uma casa de aposta. E eu estou trazendo para vocês os valores. É um pouco inferior à VaiDeBet? Porém, também é um estratosférico patrocínio. Um patrocínio muito bom. Aqui, ó, proposta e valores da VaiDeBet. Anota aí, torcedor corintiano, para vocês ficarem a par do que está acontecendo. No primeiro ano de contrato, 85 milhões de reais. No segundo ano, 105 milhões de reais. E no terceiro ano, 120 milhões de reais. Esse negócio ainda não foi fechado porque falta aprovar a cláusula de 12 meses, né, de garantia. Por que eu estou dizendo isso? Porque a VaiDeBet tinha uma cláusula de garantia com o Corinthians de apenas 3 meses. Então, quando surgiu aquele escândalo na mídia, né, que a Polícia Civil começou a investigar, a VaiDeBet, que já tinha uns 3 meses de contrato no Corinthians, ó, vazou fora. Agora o Corinthians quer no mínimo 12 meses. Ou seja, um ano de garantia que você vai ter o patrocínio, né? Porém, essa negociação está muito bem encaminhada. Só não podemos cravar para você, torcedor corintiano, porque ainda não foi assinado o contrato. Mas, assim, 95% Corinthians vai fechar aí com a Parimat, um novo patrocínio do Timão. Com a VaiDeBet, né? Corinthians, infelizmente, perdeu esse patrocínio estratosférico, né? E agora tá fechando com a VaiDeBet. Timão, que é um time aí que tá muito endividado mesmo. É um clube que deve aí quase 2 bilhões, né? É um time extremamente, está devendo aí bastante, agora tá chegando aí a quase 2 bilhões. Então o Corinthians precisa de ter um patrocínio muito bom, um patrocínio rentável e, sobretudo, que a diretoria saiba a gastar esse dinheiro de forma correta. Como eu estou dizendo isso? Fazer bons negócios em contratação de jogadores. O Corinthians tem investido muito mal mesmo. Por quê? O Corinthians pagou 5 milhões de dólares no Mateuzinho. Então, Mateuzinho e Pedro Raul tá custando aos cofres do Corinthians quase 40 milhões.
Então, pra mim, na minha modesta opinião, né, Corinthians jogou 40 milhões fora. Que Mateuzinho, sinceramente, é corintiano? É. É esforçado? É. É dedicado? É. Mas não tem capacidade técnica para vestir a camisa do Corinthians. Pedro Raul, a cada 6 meses ele muda de clube. Entra no Corinthians, quando o Antônio Oliveira solicita que ele entre e não coloca o pé na bola. Meu Jesus do céu, você assistir o jogo do Corinthians é uma tristeza, é uma agonia. Se você não tiver um coração perfeito, você passa mal. Então o Corinthians precisa distribuir esse dinheiro de patrocínio de forma correta. Você não pode gastar, precisa investir. Você, quando faz o investimento, você traz de volta, né? Pro torcedor o quê? Título, conquista, coisa que o Corinthians não tem desde 2019, e o último foi o Campeonato Paulista, um campeonato estadual. Um campeonato estadual o Corinthians não conquista, faz tempo. Esse patrocínio pode chegar aí, até o final aí do contrato, né? A 310 milhões, muito dinheiro. São 60 milhões a menos que a Vai de Bet, mas é um ótimo patrocínio. Agora, você me pergunta, ô Mineirinho, mas qual será o valor mensal? O valor mensal a gente ainda não sabe. E assim que descobrir, a gente vai trazer para vocês aqui de forma exclusiva. Porém, se o Corinthians, por exemplo, no primeiro ano, que são 85 milhões, se o Corinthians for dividir aí em 12 vezes, né, vai dar cerca aí de 7 milhões mensais por mês. É muito dinheiro. Tendo em vista que a Vai de Bet era, dentro do contrato de 3 anos, 36 meses, eram 10 milhões todo dia, primeiro de cada mês. Então, se o Corinthians conseguir dividir esses 85 milhões por 12, vai dar aí 7 milhões, 3 milhões a menos. Mas, se bem gastado, bem administrado, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, o Corinthians precisa mudar a mentalidade desse presidente Augusto Melo, mudar a mentalidade desse diretor que hoje faz parte da base de Augusto Melo e começar a investir de forma correta e fazer o Corinthians andar. É lamentável que todo dia a gente vem falar do Corinthians aqui, só traz notícia ruim. E eu espero que a partir de julho o Corinthians saia dessa parte incômoda da tabela que está no Z4 na classificação do Brasileirão e faz ótimas, excelentes contratações. É isso que eu espero. Beleza, galera? Gente, e aí? O que você acha desse patrocínio do Corinthians? De um patrocínio aí da Parimat. É um bom patrocínio ou não? Eu, na minha modesta opinião, é um excelente patrocínio. Deixa aí seu like no vídeo, deixe seu comentário aqui pra gente continuar interagindo. E deixe sua inscrição, ative a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.